Crise de ansiedade. O que fazer para controlar isso, hein? As armas contra a ansiedade estão dentro de nós e hoje eu vou te ajudar com algumas delas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Miriam Said e aqui no nosso canal tem muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mensagens que vão te ajudar nessa jornada chamada vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha as nossas mensagens para que elas consigam alcançar o máximo de pessoas e ajudar também todo mundo ao nosso redor. Hoje eu quero começar falando de um versículo que está lá em Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E lá no versículo 34 fala assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que a ansiedade é uma coisa que a gente está sofrendo só hoje em dia? Pelo visto não, né? Jesus estava querendo dizer que para a gente dar conta do hoje, nós temos que dar conta do hoje, porque o amanhã sequer existe. E a ansiedade muitas vezes vem daí, começa desse ponto. Ansiedade é excesso de futuro, ansiedade está atrelada a coisas que ainda nem existem, situações que ainda nem existem. A ansiedade traz sintomas psíquicos, sofrimento por antecipação, impaciência com pessoas lentas, cobrar demais de nós mesmos, ruminação de perdas, ruminação de críticas, sabe? Ficar remoendo coisas. Isso já são sintomas de ansiedade. Além de sintomas psíquicos, a ansiedade traz sintomas psicossomáticos. São sintomas já que evoluíram para o nosso corpo, não são mais só pensamentos e sensações, sentimentos. Eles já são sintomas no corpo, como dor de cabeça, dor de barriga, nó na garganta, dores musculares. E isso se dá muitas vezes pelo excesso de informação. O nosso cérebro, quando ele é bombardeado com muitas informações, que isso é muito fácil de acontecer hoje em dia, tô gravando aqui com vocês, sobe uma notificação no meu computador, a TV tá ligada ali, então é muita coisa, muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o nosso cérebro fica sobrecarregado. Esse excesso de informação é muito prejudicial para o nosso cérebro. Esse excesso de atividade que a gente se expõe, que a gente expõe nossos filhos, é prejudicial para o cérebro humano, tá causando mal para a humanidade. Você sabia que uma criança de 7 anos de idade, hoje em dia, tem mais informações do que um imperador romano na época do Império Romano? Você sabia disso? É inacreditável o quanto a gente está sobrecarregando o nosso cérebro com informações. E a gente vai gravando as coisas inconscientemente. O nosso cérebro, nossa mente não para. Fica ali toda hora trabalhando. E atualmente foi descoberto o alto fluxo, que é um setor responsável pela nossa criatividade, pelo entretenimento humano. Ele produz o intelecto, ele nos capacita, nos inspira. E se ele for superestimulado, vai causar problemas. Com esse excesso de informação, com a internet, televisão, notícias, isso tudo são bombas que vão atingindo o nosso cérebro e vai causando problemas. Recentemente, o Dr. Augusto Cury vem chamado esses problemas, esse turbilhão de coisas que acontecem no nosso cérebro de síndrome do pensamento acelerado. E adivinha só, isso tudo gera esses sintomas psicossomáticos que eu já falei pra vocês, dor de cabeça, nó na garganta, estresse, dor de barriga. Isso tudo já são esses sintomas se apresentando. Isso tudo traz uma necessidade de a gente cada vez mais consumir produtos, consumir serviços, atrás de migalhas de prazer, porque o nosso cérebro já não satisfaz mais só em ver um filme ali com a nossa família. A gente tem que ver o filme, ver os stories do Instagram e ver o nosso filho tá jogando um joguinho enquanto tá assistindo televisão. Isso é o nosso cérebro implorando por
prazer, por, sabe, a gente precisa voltar a simplificar as coisas. E isso é uma contradição muito grande, porque a gente vive na era de mais entretenimento com a geração mais triste, mais ansiosa que a gente já notou. Então é uma contradição muito grande. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que é possível se livrar da ansiedade? Será que existe algum método, alguma coisa que a gente faça que seja capaz de nos livrar da ansiedade? E não, infelizmente não é possível se livrar da ansiedade. Infelizmente não, porque a ansiedade faz parte do ser humano. Ela faz parte da nossa essência. O problema é quando ela extrapola, quando a gente deixa ela transbordar o copo e as coisas começam a desandar. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos. A gente não pode ser escravo das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E não existe um equilíbrio 100% perfeito. Vai ter momentos da vida que a gente vai desequilibrar um pouco, porque a gente vai estar trabalhando muito numa coisa nova. Vai ter outros que a gente vai pegar mais leve. Então é isso, pessoal. A vida, ela está em constante movimento, constante evolução. E a cada dia a gente precisa saber se equilibrar. A gente não tem que pensar excessivamente no futuro, pensar excessivamente no restante do ano. A gente tem que dar conta do hoje. Dar conta do hoje já tá de bom tamanho. E ao longo do vídeo eu vou te mostrando como dar conta do hoje vai ser uma grande arma contra a ansiedade. A ansiedade muitas vezes é importante. Quando é uma ansiedade saudável, porque a ansiedade saudável te motiva, ela faz você sonhar, ela faz você almejar coisas. Se você tá apaixonado, vai encontrar a pessoa que você gosta, você fica ansioso, com mão fria, você fica com o coração acelerado. Se você vai falar em público, você fica ansioso também, esperando aquele momento. É um dia importante da tua vida. Isso é uma ansiedade positiva, pessoal. Isso é uma ansiedade motivadora que te coloca pra frente. Ela não te impede de fazer coisas. Agora, quando extrapola o ponto, surge uma ansiedade castradora. Ela te impede de fazer coisas, ela faz você abandonar os sonhos que você teve, desistir das coisas que você mais quer. Ela te impede de realizar, ela te impede de sonhar, ela te impede de construir, te impede de evoluir. Essa é uma ansiedade doentia, uma ansiedade castradora. Então, como que a gente faz para equilibrar a ansiedade, já que ela é uma coisa boa? Como que a gente faz para equilibrar, para ela não se tornar uma ansiedade doentia? Através da higiene mental. A gente consegue administrar mais a ansiedade com higiene mental. Sabe, fazer uma faxina nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Isso vai ajudar muito. Alguma coisa acontece no teu dia, alguém te critica, alguém briga contigo no trânsito e você fica levando, a gente muitas vezes leva uma coisinha que aconteceu no nosso dia, a gente leva até o fim do dia, às vezes dias e dias e semanas pensando naquele acontecimento. Não precisa ser assim, mas muitas vezes a gente faz isso. A gente fica revivendo aquele momento, remoendo aquelas palavras, prestando atenção demais naquilo. E essa memória se torna o que chamam de janela killer, que são áreas da memória que armazenam somente esse tipo de pensamento. Somente conteúdo angustiante, conteúdo tenso, sabe? Zonas de conflito, janelas traumáticas. Só lixo na sua mente. Isso é puro lixo, puro lixo. E você precisa fazer uma faxina urgente na sua mente. Para de ficar revivendo aquele momento, para de ficar relembrando aquelas palavras. Para. Isso já aconteceu contigo? Escreve aqui nos comentários se isso tem acontecido contigo. Comigo já aconteceu muitas vezes. Quando você fica remoendo essa situação, pensando naquele momento, é a mesma coisa que você tá rolando no lixo. É um lixo mental na sua mente, você precisa esvaziar, você precisa fazer uma faxina. E aí, quando essas coisas acontecem, você fica sem ânimo, você não quer mais ir na academia, não quer mais brincar com teu filho, não quer mais fazer nada, não tem mais prazer em nada. Isso vai te deixando pra baixo e a gente acaba
acaba ficando preso numa masmorra que nós mesmos criamos na nossa própria mente. Com a mente suja, com esse lixo que vai acontecendo no nosso dia a dia, a gente vai cultivando aquilo na nossa mente. Com a mente suja desse jeito, a gente acaba perdendo a nossa humanidade. A gente vai perdendo coisas que são importantes para nossa humanidade, para nossa essência, como ser hospitaleiro, ser generoso, ser afetivo, ter esperança. A gente deixa de ter esperança e vai trocando isso tudo por um sentimento de solidão, de dor, desespero. Por isso a higiene mental é muito importante para o nosso cérebro. Diminuir esse agitamento mental é essencial. E você precisa se conhecer. Muitas vezes eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa que toda hora tá projetando coisas, pensando em coisas novas, sabe? Tenho muitos objetivos. E isso às vezes é prejudicial. Quando eu começo a perceber que eu tô muito agitada, às vezes das 5 horas da tarde eu já paro tudo. Já boto uma música, vou pra casa às vezes mais cedo, porque só eu sei o preço que eu pago se eu continuar batalhando naquilo. Às vezes eu não consigo dormir se eu for insistindo muito nas questões, se eu pegar mais firme. E às vezes é até necessário, por isso que eu disse que não existe equilíbrio 100%. A gente não consegue estar 100% equilibrado sempre. Às vezes é necessário que a gente desequilibre um pouquinho, mas a gente precisa voltar, se resgatar para o equilíbrio novamente. Tem um exemplo interessante também de empresas de tecnologia. Acho que todo mundo já sabe como é que é a dinâmica de uma empresa de tecnologia, né? Eles são muito flexíveis com os horários. Tem gente que trabalha a noite toda e durante o dia não trabalha. A pessoa faz o seu próprio horário. Ela acha que trabalha melhor à noite, então ela trabalha melhor à noite e de dia fica em casa. E é assim, é muito livre. As pessoas trabalham muito, só que nessas empresas de tecnologia, eles já pegaram esse insight. Eles já estão aplicando o que Jesus fala pra gente se preocupar com o nosso hoje. A gente precisa dar conta do hoje. E aí eles criaram nessas empresas de tecnologia as áreas de descompressão, que são áreas com ping-pong, com videogame, com coisas que são totalmente fora do trabalho deles, para justamente isso, descomprimir o cérebro, desfocar um pouco, sabe? Tirar da nossa mente, prestar atenção em outras coisas. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa muitas vezes ter áreas de descompressão, ter momentos de descompressão no nosso dia. A gente precisa dar um alívio, abrir as janelas do nosso cérebro, deixar o ar entrar, sabe? Renovar os nossos pensamentos. Quando você não faz essa higiene mental, vai acumulando aquele monte de lixo na tua mente, você vai se tornar uma pessoa ansiosa. E pode surgir outras situações também que vão prejudicar a tua caminhada. Você começa a sufocar as pessoas mais importantes que estão perto de ti. E essas pessoas são as pessoas mais caras. São a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Porque você já não tem mais ânimo pra nada, você já é uma pessoa desagradável, você já é, sabe, rabugento. Então você acaba sufocando, acaba magoando essas pessoas. A nossa mente realmente é um campo de batalha. E a gente precisa ter as armas certas. Conhecer o nosso campo, conhecer aquele território. Você mora dentro de você mesmo, você precisa se conhecer. Você precisa arrumar a casa que você mora. E como fazer essa tão sonhada higiene mental? Olha, pensar demais sem gerenciar esses pensamentos é uma bomba. É questão de tempo para ela explodir dentro de você. É uma bomba contra a nossa saúde emocional, contra a nossa saúde mental. Você tem que treinar, se desacelerar a mente, aliviar os pensamentos, sabe? Ter aquela descompressão, tornar líder de si mesmo. Para você se tornar líder de você mesmo, você tem que prestar atenção em você. Você tem que se conhecer. Como eu disse ainda há pouco, que tem dias que eu tô muito agitada, eu preciso voltar para casa mais cedo, porque senão eu não vou conseguir dormir direito, no outro dia vai ser ruim e pode vir a explodir uma bomba emocional em mim se eu não cuidar desse lixo. Você precisa se conhecer, você precisa ser líder de você mesmo para conseguir fazer isso. Lute contra o coitadismo, pare de pensar no que a pessoa disse sobre você, pare de pensar em críticas, pare de pensar que você é um azarado, um desprivilegiado.
Pare de pensar isso. Da mesma forma, lute contra o conformismo. Execute suas ideias, seja mais sociável, saia da zona de conforto, desenvolva o seu eu, trace metas, seja líder de si mesmo. Saiba que você é capaz, não se autopuna. Você consegue sair do lugar que você tá. Tá fazendo sentido pra vocês esse vídeo? Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, curte. Muitas vezes o botão de curtir é o nosso termômetro aqui. Você precisa criticar, discordar, impugnar o seu eu. O seu eu tem que conversar com os fantasmas, sabe? Que te incomodam. Não adianta fingir que você não tá se importando com o que falaram. Não adianta fingir que não existe uma situação que tá te incomodando. Não adianta varrer pra debaixo do tapete, porque isso vai vir à tona. Não vista mais o coitadismo ou o conformismo, vista o protagonismo. Você é o líder de si mesmo, você se governa. Tenha controle sobre as suas emoções, tenha controle sobre os seus pensamentos, faça a higiene mental, crie momentos de descompressão. O conflito pode ser grande dentro da gente. Muitas vezes esse conflito é grande mesmo e pode surgir várias vezes, mas é você que tem o poder de escrever a tua história. E se você tem o poder de escrever a tua história, você tem esperança, porque tudo depende de você, não depende mais de ninguém, de outra pessoa, só depende de você. E com essas armas que eu tô te dando, você vai conseguir equilibrar novamente essa ansiedade dentro de ti. Manda esse vídeo para quem precisa ouvir essa mensagem. Ajuda essa pessoa, ela vai ter esses insights que você tá tendo também. Esses fenômenos que acontecem na nossa mente, você às vezes não conhecia, janela killer, o lixo que fica na nossa mente e a gente tem o poder de tirar ele. Às vezes você não sabia disso, às vezes você não tinha tido acesso a essa informação ainda. Mas agora você tem, agora você precisa pôr em prática, agora você sabe como lidar com essas questões. Seja protagonista da sua história. Isso é um trabalho diário e você vai construir isso dia após dia. Defeitos você vai ter, mas quem controla o roteiro da sua vida, quem controla os pensamentos da sua vida e as emoções é você mesmo, já que você agora é o protagonista da sua vida. Finalmente você deixa esse lixo fora e vira o escritor da sua história. Um conselho que eu te deixo aqui é: seja líder de si mesmo e viva a sua própria história. Então, gente, recapitulando, se conheçam. Vocês precisam entender esse campo de batalha que tá aqui. Quando os países entram em guerra, eles analisam o campo, eles analisam o terreno. Você precisa se conhecer, você precisa entender desse campo de batalha aqui. E aí você vai criar as estratégias para equilibrar não somente a ansiedade, mas tantas outras coisas. Você vai ter até muito mais resultados na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Impugne os pensamentos também que surgem na sua mente. Nem tudo que você pensa é verdade. Já pensou se tudo que você pensasse fosse verdade? Acredito que muitos de vocês estariam doentes, talvez, porque às vezes a gente tem um sintoma, pensa que tá doente. Graças a Deus, nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, impugne os seus pensamentos, sabe? Critique você mesmo. Pense se isso é verdade ou é mentira. O que falaram de você é verdade ou mentira? Se for necessário mudar, mude. Mas não fique remoendo esse lixo. Crie momentos de descompressão. Você precisa aliviar o cérebro. Você precisa exercer a sua humanidade. Sabe, muitas vezes a gente fica só trabalhando. A gente não tá nem sendo humano. A gente tá sendo um robô, um escravo do nosso trabalho. A gente precisa criar momentos de descompressão. Dê o melhor de si mesmo. E aí, voltando lá no início do nosso vídeo, que Jesus fala pra gente se preocupar com o nosso hoje, muitas vezes a gente tá ansioso porque a gente não entregou um trabalho que era pra gente ter entregado ontem, mas a gente vai conseguir entregar daqui a 3 dias, porque a gente não deu o nosso melhor. A gente ficou enrolando, demorou pra chegar no trabalho, quando chegou lá, ficou no Instagram ao invés de estar trabalhando. Dê o melhor de si mesmo. Se você viver intensamente o hoje, você vai evitar muita ansiedade, porque você vai concluir seus projetos na data que é para concluir. Você vai viver exatamente o que é para viver. Você vai saber o que é para ser feito hoje e não vai ficar se preocupando tanto com amanhã. Tem muitas vezes que eu pego a minha agenda, eu abro, e antes de abrir eu tô pensando, caramba, eu preciso fazer tal coisa, é importante, isso é importante, uma coisa que vai acontecer na semana. Quando eu abro a agenda, não é pra hoje, e eu vejo, isso não é pra hoje, e o amanhã nem existe, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Isso dá um alívio tão grande. Então, dê o melhor de si hoje, e seja líder de si mesmo. Você manda em você mesmo, não é os seus pensamentos, não é o que disseram, não são tuas emoções. Você manda em você mesmo.
Seja líder de si mesmo, você é o protagonista da sua história. Eu já passei por muitos momentos de ansiedade. E tem um versículo em Filipenses 4:6 que me ajudou muito, por muitos anos. Ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você não tem controle de nada, mas Deus tem controle de tudo. Você não tem controle sobre o amanhã. O amanhã nem existe, ele nem chegou. Só Deus pode ter controle sobre o seu amanhã, sobre o meu amanhã. E Deus tem um projeto para a tua vida. Você não precisa desconfiar do projeto de Deus. Ele tem um plano, um projeto para a tua vida. Vai dar tudo certo. Confia no Senhor, porque Ele tem um projeto. Você não tá aqui à toa, não. Vai dar tudo certo. Só Ele tem o controle do amanhã. Aqui em Salmos 37, versículo 3 e 4, fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Confie no Senhor e faça o bem. Não é que você vai confiar em Deus e só ficar deitado. Não, você vai fazer o bem hoje. E você vai ter a sua recompensa. Às vezes a nossa alma precisa de descanso. Às vezes a nossa alma precisa descomprimir nosso coração, nosso cérebro. E antes de vir esses sintomas psicossomáticos, dor de cabeça, dor de garganta, dor de barriga, nervosismo, taquicardia, antes disso tudo surgir, você precisa se conhecer para entender que tá na hora de descansar. Tá na hora de confiar no Senhor. Aliás, sempre é hora de confiar em Deus. Ainda mais coisas que não estão no teu controle, como o amanhã. Um outro conselho que eu te dou: assim que você acordar, não pegue no telefone. Eu tenho feito isso. Tenho me policiado para não fazer isso. Não pegue no telefone. Primeiro ora, conversa com Deus, entrega o teu dia para Deus. Fala para Ele cuidar dos teus sentimentos, cuidar do teu dia, cuidar das tuas emoções, cuidar dos teus pensamentos. Depois lê um texto da Bíblia e só depois você vai pegar o celular. Porque quando você acordar, já vai ter lá um monte de notícia, um monte de mensagem, um monte de gente querendo falar contigo. A gente já fica agitado. A gente tem que criar blindagens, sabe? A gente é muito bombardeado. A nossa alma, o nosso cérebro é muito bombardeado. Então a gente tem que criar barreiras que blindem a gente contra essas armas que às vezes destroem a nossa vida. Bom, gente, esse foi o nosso tema de hoje, crise de ansiedade. Foi muito profundo, né? Eu peço que vocês compartilhem o nosso vídeo com 3 amigos. 3 amigos que estão precisando ouvir isso. Ajuda a gente a entregar essa mensagem para mais pessoas. Quando você compartilha, quando você curte, o YouTube vê que esse vídeo foi importante e ele começa a entregar automaticamente para as pessoas que estão pesquisando esses temas. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho, vê outros vídeos aqui do nosso canal. Toda segunda-feira tem vídeo aqui e é só conteúdo para elevar a tua vida, te ajudar nessa jornada maluca que é a vida às vezes. Então, pessoal, a gente se vê na próxima segunda.